Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Aleluia. Como a pastora Aline falou, vamos dar continuidade à mensagem sobre as funções do sacerdote. Nós começamos domingo passado. Nós falamos a respeito do quê? Qual foi a primeira função do sacerdote? Domingo, quem estava? Levando a arca, carregando a presença de Deus. Amém? Então nós temos essa incumbência de onde estivermos, levarmos a arca da aliança que representa a presença de Deus. Nós temos o ofício de manifestarmos a presença de Deus onde estivermos, em nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade. Onde estivermos, temos que levar a arca da aliança do Senhor. Nós vimos que o desejo de Deus, o desejo original de Deus, sempre foi ter uma nação como uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes. E nós vemos logo depois da saída do povo do Egito que o povo não quis corresponder a essa expectativa de Deus. O povo se desviou de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus, não quis assumir esse compromisso. Porque, amados, compromisso, quanto mais você se compromete com Deus e com o reino de Deus, menos privilégios você tem. Mais você tem que abrir mão, mais você tem que perder. E esse é o preço com relação a compromisso no reino de Deus. Se você é um mero consumidor do Evangelho, de bênçãos de Deus, seu compromisso é raso com Deus. Você entende o Evangelho como uma maneira de se dar bem, como uma maneira de receber coisas. Então esse tipo de gente, ele atende mais fácil os apelos de certas igrejas que diz: venha receber as bênçãos de Deus, venha acabar com seus problemas, venha e receba um emprego, um marido, um casamento, uma casa própria, um troque de carro. Isso é o apelo do evangelho consumista, do evangelho falso que tem se pregado por aí. O fato é que quanto mais você se compromete com Deus, mais você tem que abrir mão, mais você tem que perder, menos privilégios você tem. Então o evangelho de Jesus você vem para perder, não é para ganhar. Amém? É por isso que talvez esse evangelho seja tão difícil de ser pregado, que não dá muito ibope. Então, como Israel não quis compromisso com Deus, porque ele sabia que teria que abrir mão de muitas coisas, inclusive do seu pecado, Deus preferiu escolher uma tribo que lhe representasse nesse seu propósito. E Deus escolheu a tribo de Levi como uma tribo sacerdotal. E alguns entendem que essa escolha foi pela postura da tribo de Levi naquele episódio do bezerro de ouro, quando Moisés desce do monte 40 dias com Deus, e desce e o povo está adorando o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da aliança, e aí ele convoca o povo e diz: quem estiver do lado de Deus, venha comigo. Quem não quiser, pode se afastar. E quem respondeu a esse convite de Moisés foi a tribo de Levi. Então os teólogos entendem que esse foi o critério da escolha de Deus, que 2 capítulos seguintes, Deus manda Moisés separar a tribo de Levi como tribo sacerdotal. Então nós entendemos que Deus, ele responde a nossa resposta. Amém? Deus, ele não responde perguntas, ele responde respostas. Quando eu respondo a Deus, ele vem com a sua resposta. Amém? Moisés perguntou: Senhor, e agora o que fazemos? Tem um mar vermelho à minha frente, o exército faraó atrás, montanhas do lado, crianças, jovens, como nós vamos escapar? E Deus perguntou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, responda e eu farei o milagre. Toca o teu cajado no mar e o mar vai se abrir. Amém? Então Deus, nós ficamos esperando a resposta de Deus, quando nós é que temos que responder a Deus, para que ele venha com a sua resposta. E a tribo de Levi respondeu a Deus, respondeu aos anseios de Deus, à expectativa de Deus, e Deus escolheu aquela nação, aquela tribo,
para ser sua representante e cumprir o seu propósito sacerdotal. E, como nós vimos, mas o Velho Testamento é uma sombra do Novo. A lei era um caminho que nos levaria a algo muito maior, a uma aliança superior, à graça de Deus, ao tempo da graça. E no tempo da graça, Israel foi substituído pela igreja, pela Israel espiritual. E esse propósito de Deus de ter um reino sacerdotal foi também transferido para a igreja. E nós hoje, como nação de Deus, nós temos a responsabilidade de sermos sacerdotes do Senhor, sermos nação sacerdotal. A religião nos ensinou que o sacerdote era somente aquele que subia no altar, aquele que pregava, aquele que tinha um título da igreja, um padre, ou pastor, ou um bispo, ele era o sacerdote. Mas nós entendemos na visão do sacerdócio universal, onde todos os crentes nascidos de novo em Cristo Jesus são sacerdotes de Deus, têm o ofício sacerdotal. Como diz em 1 Pedro 2, de 9 a 11, e Apocalipse 1, 6. Amém, amados? Então, nós temos esse encargo de sermos sacerdotes, sermos chamados a sermos sacerdotes de Deus. E como nós precisamos entender o que é isso, porque muitas vezes nós ouvimos coisas e não nos é dado a maneira como praticar aquilo. E nós temos ouvido a respeito da função sacerdotal desde o Congresso de Carnaval aqui. E eu decidi esmiuçar em 2 mensagens, na de domingo passado e nessa, as 3 funções principais do sacerdote. Existem muitas outras funções do sacerdote, outros atos do sacerdote, por exemplo, renovar a chama do candelabro, trocar os pães da preposição, se lavar, oferecer sacrifícios diários, consagrar pessoas, consagrar crianças, pessoas, bens, animais, as pessoas levavam para serem consagrados a ele. Mas todas essas atitudes, essas ações do sacerdócio se resumem nessas 3 principais funções, que é carregar a arca, que eu falei domingo passado. Então, carregar a arca, carregar a presença de Deus para onde vai. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração daquele que se abre para que Ele venha habitar. Então, se Deus mora em mim, eu levo a sua presença por onde eu estiver, aonde eu andar. Eu levo a sua arca e eu devo andar com a sua arca e manifestar essa presença através das minhas atitudes, através das minhas ações. Hoje nós vamos ver mais 2 ações do sacerdote, mais 2 funções do sacerdote. E a primeira que eu quero falar nessa noite é adorador. Todo sacerdote é um adorador. A Bíblia é um livro de adoração do início ao fim. E a Bíblia também fala de sacerdócio do início ao fim. A primeira menção de uma ação sacerdotal na Bíblia está em Gênesis 2, quando Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus, oferecem uma oferta a Deus. Aquilo ali era uma figura da ação sacerdotal que viria mais tarde, e era uma atitude de adoração a Deus. A Bíblia diz que Caim ofereceu um animal, e Abel ofereceu um animal, e Caim ofereceu do fruto da terra. E nós conhecemos a história, Deus não se agradou da oferta de Caim e agradou-se da de Abel. E alguns entendem que foi pelo produto da oferta. Alguns dizem que foi porque Abel derramou sangue, e isso era uma figura do sacrifício de Jesus, da remissão dos nossos pecados pelo derramamento do sangue. E outros dizem que foi porque Caim não foi aceito porque ofereceu frutas e produto da terra. Eu, no entanto, entendo que ali o que Deus pesou, na verdade, não foi o produto da oferta, mas o coração de quem estava ofertando. E lá no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos a resposta que Deus se agradou do coração de Abel e rejeitou Caim porque as suas ações eram más. Então, amados, o adorador, ele começa no coração. O adorador, ele não é medido por aquilo que ele oferta, por uma boa voz, por uma boa
instrumentação musical, não é medido pela sua oferta, pelo valor da sua oferta financeira, mas o adorador, ele é medido pelo seu coração. Tanto é que a palavra de Deus diz que você estiver trazendo uma oferta e se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, volte com sua oferta, resolva o seu problema com aquela pessoa e então traga a sua oferta e ofereça diante de Deus. Deus, ele não quer as nossas coisas, Deus quer o nosso coração. Amém? Deus, ele não precisa de dinheiro, ele precisa de corações que o adorem em espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz que existem 3 tipos de pessoas que Deus procura. Primeiro, intercessores, que se coloquem na brecha para interceder. A palavra de Deus diz que Deus procurou um intercessor e não achou quem se colocasse na brecha. Depois Jesus diz que roga ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Deus procura trabalhadores para a sua seara. E em terceiro lugar, lá em João 4, falando para a mulher samaritana, Jesus diz: chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois esses são os tais que o Pai procura. Então Deus está procurando adoradores, amados, verdadeiros adoradores. Se ele procura verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. Infelizmente existem muitos pseudos adoradores, pessoas que adoram deuses que não conhecem. O livro de Atos fala que Paulo chegou em Atenas e chegou no lugar chamado Areópago, onde tinha muitos altares de deuses. Os gregos eram muito idólatras, então eles tinham Deus para tudo. E Paulo se depara com uma estátua que ele acha interessante, estava escrito lá: ao Deus desconhecido. E Paulo disse: esse é o Deus que eu prego para vocês, o Deus desconhecido. E existem muitos crentes dentro da igreja que estão adorando a um Deus desconhecido, estão adorando a um Deus que não conhece. O verdadeiro adorador, ele conhece o coração daquele que adora. Amém? Ele conhece a face daquele que adora, porque quanto mais ele adora, mais ele se torna parecido com ele. Amém? Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você ama o dinheiro, se você adora o dinheiro, você se torna materialista. Se você ama a imoralidade, você se torna um promíscuo. Se você ama o pecado, você se torna um ímpio, um iníquo. Então você se torna aquilo que você adora. Amém? Se você adora a Deus, você se torna parecido com Ele. E você manifesta as características de Deus por onde você passa. Amém, amados? Glória a Deus. O sacerdote tem a função de adorar a Deus e ajudar outros a adorarem a Deus. Amém? Então, o sacerdote deve levar o homem até Deus e sair da frente. A função do sacerdote é adorar a Deus e levar outras pessoas a adorar a Deus. Vem cá, Fred e Cíntia. O casal mais fresco da igreja. Mais fresco no sentido que é o mais novo, né? Vamos fazer de conta que Fred é Deus, só por hoje, certo? Cíntia é o mundo sem Deus e eu sou a igreja. Ok? Foi o que eu fiz. Eu amei a Deus, amei o pecador e apresentei o pecador a Deus. Amém? Essa é a função do sacerdote. E sair de cena. Amém? Então o sacerdote, ele ama a Deus, ama o pecador, conecta o pecador com Deus. Amém? E sai da frente, porque a função do sacerdote é promover um relacionamento entre o mundo e Deus, entre a pessoa e Deus. Isso quebra todo tipo de liderança manipuladora. Obrigado. Liderança manipuladora, liderança ditadora, liderança que visa controlar as pessoas. Porque a minha função como sacerdote é levar as pessoas a Deus
ensiná-las a ter relacionamento com Deus e ensiná-las a andar com Deus. Mas o que a igreja faz? A igreja tenta controlar as vidas das pessoas. Tentam ditar aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Porque no dia que o líder sentir que perdeu o controle, ele está ameaçado. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos ensina todas as coisas. É no seu relacionamento com Deus que você vai aprender o que é certo e o que é errado. É andando com Deus que você vai andar no caminho certo. Amém? Ah, pastor, então não precisa de pastor nem de igreja. Precisa sim. Lá em Efésios 6 diz que Deus instituiu os ministérios da igreja para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que eles possam exercer o ministério. Você precisa de pessoas mais experientes, que caminharam mais com você, mais do que você, que já chegaram até Deus e conhecem o caminho para levar você até lá. Mas o que você não precisa é de uma babá durante toda a sua vida espiritual. E é o que muitas pessoas desejam, é serem eternamente crianças. Porque não é bom ser criança, é ou não é? Não tem conta para pagar, não tem responsabilidade, não precisa trabalhar. É ou não é? A única responsabilidade que tem é estudar. Mesmo assim, de vez em quando, inventa que está com dor de barriga, dor de cabeça, aí o pai e a mãe dizem, hoje você não vai não. E aí passa o dia assistindo desenho, não é? Brincando. É ou não é assim? Quem tem criança pequena sabe que é assim. E não é bom ser assim? Quem gostaria de você criança ainda? Amém. Na igreja não é diferente. Muitos cristãos chegam, se convertem, nascem de novo e querem ser eternamente bebês. Querem ser eternamente paparicados, querem receber mamadeira todo dia, que lhe troquem as fraldas, que botem chupeta, que cante música de niná para ele dormir. Quando fazem alguma coisa que ele não gosta, faz birra, e chora, esperneia, se joga no chão. Nós somos chamados para crescer, amém, amados? E a maneira que nós crescemos é aprendendo a sermos adoradores de Deus. Porque quanto mais adoramos a Deus, mais cheios dele somos, mais temos intimidade com ele, mais andamos com ele, mais convivemos com ele. Amém? Pastor, o senhor está falando em adoração, o senhor está falando em cantar, mas eu canto igual uma taquara rachada. Se eu começar a cantar, o povo sai de perto de mim. Eu vou espantar em vez de atrair as pessoas. Quem disse que adorar é só cantar? Cantar é uma das maneiras de você manifestar a adoração a Deus. Mas não é a única maneira. Jesus foi o maior adorador que pisou nessa terra, mesmo sem ser músico ou cantor. Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vou tentar abrir um parênteses aqui para explicar o que é isso, mais ou menos. Vocês entendem que o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, amém? Moisés determinou que todo sacerdote deveria ser da linhagem da tribo de Davi, descendentes da tribo de Levi. Tinha que ser levita. Só que Jesus era descendente de que tribo? Quem sabe? Da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Jesus não era da tribo de Levi. Então, legalmente, pela lei de Moisés, Jesus não poderia ser sacerdote. Só que em Hebreus, capítulo 7, 17, diz que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem é esse tal de Melquisedeque? Melquisedeque era um personagem muito enigmático que apareceu no Velho Testamento, depois que Abraão vence aquela guerra dos reis, dos 4 reis contra 5, que ele resgata Ló, seu sobrinho e a família dele, e aparece Melquisedeque no caminho de Abraão. E a Bíblia fala que ele era rei de Salém, e a única referência que dá para ele, não se sabe onde fica essa Salém, não se sabe que cidade ela é hoje, nem se existe ainda, sabe-se que ele era rei de Salém. Não se sabe os pais dele, não se sabe de que linhagem ele é não se sabe, provavelmente ele não era parente de Abraão,
mas a Bíblia chama ele de sacerdote. Abraão dá os dízimos a ele e oferece sacrifício juntamente com eles. Então, Melquisedeque era uma figura de Jesus. Lá em Hebreus diz que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, em Hebreus 8,6 diz que Jesus foi sacerdote de uma aliança superior à lei de Moisés. O nascimento de Jesus e o estabelecimento do ministério de Jesus, da obra de Jesus, veio para encerrar a lei e iniciar um novo tempo, o tempo da graça. Então, Jesus, ele encerrou o ministério levítico ali e iniciou um novo sacerdócio, segundo Melquisedeque, não segundo a lei de Moisés, mas segundo uma aliança superior de Deus para nós homens. Amém? Por que ele fez isso? A fim de que todos nós pudéssemos ter o direito de sermos sacerdotes. Porque senão nenhum de nós poderíamos ser sacerdotes hoje, porque ninguém é descendente da tribo de Levi aqui. Embora que eu tenha descoberto que o meu sobrenome vem de judeu esses dias, mas não sei de que tribo. Então, para que você pudesse provar que era da tribo de Levi, seria quase impossível. Então, ninguém poderia ser sacerdote hoje. Mas como Jesus iniciou um novo ofício através do sacerdócio de Melquisedeque, ele abriu isso para todos nós, seus irmãos da grande família de Deus, que tivéssemos também o direito de sermos sacerdotes. Amém? Então, a tribo de Levi representa a lei, a tribo de Judá, a graça. E Judá significa o quê? Louvor. Amém? Então, Jesus foi o maior adorador que existiu nessa terra. Por quê? Quando Jesus curou os enfermos, expulsou demônios, lavou os pés dos discípulos, estava adorando a Deus e levando outras pessoas a adorá-lo. Quando eu manifesto os princípios do reino, eu estou adorando a Deus e levo outras pessoas a adorá-lo. Quando eu oro por um enfermo e Deus cura aquela enfermidade, eu estou adorando a Deus e levando aquela pessoa a adorar a Deus também. Amém? Quando eu intercedo por um perdido pecador, prego o evangelho para ele e ele se converte, eu estou adorando a Deus, trazendo aquele princípio do reino, e aquele pecador passa a adorar a Deus também. Quando eu lavo os pés de alguém, quer dizer, quando eu sirvo alguém, quando eu sirvo a necessidade de alguém, quando eu cubro alguém que está nu, ou dou alimento a quem está com fome, ou água a quem está sede, eu estou adorando a Deus e levo aquela pessoa com o coração grato a adorar a Deus também. Amém? Essa é a função do sacerdote que Jesus cumpriu, adorando a Deus. Nós podemos adorar a Deus através de tudo que fazemos. Um dos maiores decretos de adoração da humanidade é fazer a vontade do Pai e não a nossa. Essa é uma das maiores maneiras de você adorar a Deus, é fazendo a vontade de Deus e não a sua. É abrindo mão de fazer a sua vontade, de cumprir o desejo de estar no seu coração, mas que não está no coração de Deus, e você abrir mão dele e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O maior ato de Jesus, de adoração de Jesus, foi no Getsemane. Quando ele diz aquela oração, ele diz: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Jesus sabia quanto ele ia sofrer fisicamente, o que ele ia passar emocionalmente, porque a dor emocional de Jesus talvez tenha sido maior do que a dor física. Imagine você, um homem santo, filho de Deus, receber todos os pecados da humanidade sobre si. Que peso espiritual estava sobre Jesus naquele momento ali. E ele sabia tudo que ia passar, mas ele disse: Pai, eu quero fazer a tua vontade. E a vida de Jesus inteira foi assim. Os discípulos, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, eles vinham caminhando há muito tempo, estavam com fome. Os discípulos foram até a aldeia comprar alimento e Jesus parou ali na beira daquele poço, porque sabia que aquela mulher precisava dele. E não somente aquela mulher, mas toda a aldeia que ela ganhou para Jesus, falando daquele encontro com aquele profeta.
E os discípulos voltaram e disseram: você não está com fome? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto os discípulos estavam buscando coisas terrenas, Jesus estava buscando o coração daquela mulher, que foi o instrumento de Deus para entrar naquela aldeia e falar de Jesus. Coisa que os discípulos não fizeram na aldeia. Os discípulos estavam andando com Jesus há 3 anos e não falaram de Jesus, do profeta, do Messias, para aquela aldeia. Aquela mulher que foi alcançada pelo coração de Jesus, foi lá e ganhou toda aquela aldeia para Jesus. Amém, amados? É isso que acontece quando você adora, quando você vive os princípios do reino de Deus. Você leva outros a viver e a adorar também. E a manifestar Deus através das suas vidas. A adoração não diz apenas eu te amo, mas diz eu te amo tanto que farei tudo que o Senhor quiser pelo resto da minha vida. Alguém já disse que um dos momentos em que os crentes mais mentem é quando eles estão cantando. Isso é meio chato de dizer, mas não deixa de ser uma verdade, talvez. Quantas vezes nós cantamos aquilo que não vivemos, ou aquilo que não estamos dispostos a viver? Quantas vezes nós mentimos adorando a Deus, entre aspas? É por isso que Jesus disse que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, que o adorem com o coração e em verdade, e vivam aquilo que estão cantando, aquilo que estão adorando, aquilo que estão falando. Então muitas vezes nós dizemos: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Será que estamos dispostos a entregar tudo mesmo e a deixar tudo mesmo, amado, quando cantamos isso? Quantas vezes cantando: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quantas vezes Jesus nos manda ir ali na esquina falar para o pecador que está ali desesperado, precisando falar do amor de Deus, ou dar um abraço num perdido que está esperando isso, e você tem vergonha de fazer isso. Você se nega a fazer isso. Quantas vezes Deus está pedindo para você ajudar um necessitado e você se nega a fazer isso, mas para cantar você é uma beleza. Nós somos muito bons de teoria, querido, e na prática nós somos uma piada. A grande questão é essa. É por isso que a Igreja de Jesus cresce tanto em número e não faz tanta diferença nesse país. O Evangelho cresceu pelo menos 10 vezes, em número de 10 vezes, nos últimos 20 e 30 anos. Nós vivemos num país melhor, vivemos num país mais justo, menos imoral, menos violento. Com certeza temos alcançado muitas vidas. Mas o impacto ainda sobre a nossa cultura e a nossa sociedade ainda é mínimo. E nós vamos ver isso na segunda função do sacerdote. A adoração é a forma de nos apropriarmos da imagem de Deus e transmiti-la aos outros através da nossa vida. Como eu falei, nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Quanto mais eu adoro a Deus, mais eu absorvo a sua imagem na minha vida e a sua característica na minha vida. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu me torno parecido com eles. Os discípulos de Jesus foram presos e estavam perante o Sinédrio no livro de Atos, e eles dizem: olha, eles estavam com ele mesmo, eles falam igual a ele. Aqueles discípulos, eles tinham andado com Jesus e de tal maneira, tinham pego tantas características de Jesus, que até o cacuete de falar de Jesus eles tinham aprendido.
Até o sotaque de falar de Jesus eles tinham aprendido, e eles imitavam Jesus. Sabe, amados, quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Não tem como. Se você caminha com Deus, você se torna bom como Ele é, justo como Ele é, santo como Ele é, misericordioso como Ele é, generoso como Ele é. Porque quando nós adoramos a Deus, Ele compartilha o seu coração conosco. E nós passamos a sentir não com o nosso entendimento, mas com o entendimento de Deus. Nós passamos a ver as pessoas e as coisas e as circunstâncias não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Amém, amados? Isso é o que acontece com o adorador. A adoração, queridos, é a linguagem daquele que tem fé. A murmuração é a linguagem do incrédulo. A primeira prova que tem, o incrédulo já murmura, já reclama. Olha aí, eu não disse, eu devia ter feito do meu jeito. Eu devia ter seguido por aquele outro caminho. Eu fui obedecer, me dei mal. Mas a adoração é da linguagem daquele que tem fé. Porque o verdadeiro adorador, ele nasce no momento da crise, no momento do deserto, no momento da dor, da perda, da necessidade, é onde surge a verdadeira adoração. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos porque estavam pregando o Evangelho, e foram chicoteados, foram escorraçados, e foram colocados presos entre correntes, num tronco, numa cela fria e escura. E a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam murmurando e reclamando. Eles estavam o quê? Adorando a Deus. E a Bíblia diz que os outros presos ouviram a adoração dele. A sua adoração no momento da prova será um testemunho para o mundo de que o seu Deus é fiel. E vai desnortear o inferno. Porque o diabo, ele trama contra a sua vida. E ele diz, eu vou tirar isso aqui que ele gosta tanto. Eu vou afastar essa pessoa que ele ama. Eu vou tirar isso que ele gosta tanto. E eu quero ver ele murmurar. Ele vai se voltar contra Deus. Ele vai se desviar. Ele vai se afastar dos caminhos de Deus. Ele vai pecar. Ele vai escolher fazer a coisa errada. E aí, quando ele faz isso, e você continua adorando a Deus no meio da dor, da necessidade, da prova, você diz, Deus, Tu és fiel, Tu és bom em todo tempo, e eu Te adoro, Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, como Jó falou. Aí você desnorteia o inferno. Ele diz, e agora? Nós tiramos tudo que ele tinha, e agora ele ainda está confiando nesse Deus. Como é que pode? E assim nós vencemos as nossas batalhas através da adoração. Amém? É interessante notar que Davi, ele instituiu o louvor e a adoração no culto de Israel, no ritual do sacerdote. Ele levantou levitas, e ele pegou a tribo de Levi, que eram sacerdotes, e ele instituiu turnos de cantores, que de 3 em 3 horas eram substituídas, e durante 24 horas do dia havia adoração na tenda onde Davi colocou a Arca da Aliança. E olha, o tabernáculo de Moisés é diferente do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés havia 3 compartimentos: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E o santo dos santos era separado com uma cortina, com um véu, que impedia que as pessoas olhassem a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança só podia ser vista uma vez por ano, no 7º mês, no 7º dia do 7º mês, pelo sumo sacerdote que se preparava todo com ritual para poder entrar ali dentro, e com o risco de ser fulminado se tivesse pecado. E Davi, no primeiro ato do reinado dele, nós vimos domingo passado, ele foi pegar a Arca da Aliança e ele trouxe para Jerusalém. E ele manda fazer uma tenda e coloca a arca ali, e coloca cantores ao redor da tenda, ministrando a Deus com instrumentos de louvor. E a Arca da Aliança está ali à vista de todos. Amém, amados? E ele pega a tenda, o tabernáculo de Moisés, e coloca em Gibeon. E ali continua sendo feito os sacrifícios de animais e os rituais mosaicos. E ali em Jerusalém, onde está a arca, se estabelece um trono de louvor e adoração a Deus. Davi, ele separa a religião da devoção a Deus.
Davi profeticamente, ele separa a lei da graça. Amém? Os rituais frios e formais da atitude espontânea e legítima diante de Deus, que era a adoração. Amém? Então o adorador, ele é uma pessoa acima do seu tempo, à frente do seu tempo, à frente das outras pessoas comuns, das outras pessoas que não conseguem adorar a Deus, mas que vivem pelas circunstâncias, que se movem por aquilo que veem, por aquilo que sentem e por aquilo que está à frente dos seus olhos. O adorador, ele se move pela fé. E é por isso que ele adora mesmo em tempos difíceis, em tempo de dor, em tempos de necessidade. As canções mais bonitas de adoração nasceram em meio de dificuldades, em meio a lamentos. A maioria dos salmos foram feitos em momentos difíceis. Então, amados, a adoração não diz apenas eu te amo, mas diz eu te amo tanto que farei tudo o que o Senhor quiser pelo resto da minha vida. A adoração é uma entrega total da sua vida a Deus. Você é chamado a adorar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu respirar, com o seu falar, com o seu pensar, com os seus sentimentos. Amém? A cruz é o maior ato de adoração da história, porque através da cruz Jesus adorou ao Pai e ensinou ao mundo como adorá-lo, e isso sem cantar nenhuma música. Então, quando nós sacrificamos a Deus, nós estamos adorando. Quando nós fazemos a vontade de Deus para a nossa vida, a despeito da nossa vontade, nós estamos adorando a Deus. É uma atitude de adoração. Então a adoração não é simplesmente esses 30 minutos que você passa no culto, uma vez por semana, cantando as músicas que estão ali no projetor. Adoração é um estilo de vida. É um caminho de obediência e de sacrifício da sua própria vontade a Deus. Amém? E você, como sacerdote, é convidado a ser esse verdadeiro adorador. Em Mateus 21, conta-se uma história interessante. Conta-se a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus sobe num jumentinho e entra em Jerusalém. E a cidade, parte da cidade, recebe ele com honras e com louvor. E as pessoas colocam palmas por onde o jumento vai passando e vão dizendo: bendito Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aqueles mesmos que depois diriam: crucificam, crucificam, mas estavam adorando ali naquele tempo. E aquele era um momento profético de Jesus, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Há 700 anos o povo de Israel esperava o Messias, esperava o libertador deles. Jesus já estava no final do seu ministério, já era famoso pelos seus milagres, pelas suas palavras, e as pessoas tinham essa expectativa que Jesus era o Messias. Mas qual era a expectativa que o povo de Israel tinha com relação ao Messias? O povo de Israel estava sob o jugo do Império Romano, sob o jugo do governo romano. O governo romano dominou as terras dos povos judeus e cobrava ainda impostos altíssimos a eles. Eles tinham que trabalhavam nas terras que eram deles e pagavam impostos ao povo, ao governo, altíssimos, né? Mais ou menos uma coisa parecida com nós vivemos hoje. Não é muito difícil, não. Não é muito diferente, não. Então o povo esperava que Jesus viesse, que o Messias viesse e levantasse um exército e enfrentasse o Império Romano e derrotasse o Império Romano e estabelecesse o reino físico. Só que Jesus diz: o reino de Deus é chegado entre vós e o reino de Deus está em vós. Jesus veio trazer um reino superior ao reino físico. Jesus veio trazer um reino no nosso coração, um reino espiritual, veio trazer princípios ao nosso coração de um reino superior ao reino físico. E o povo de Israel não entendeu isso. Então eles esperavam Jesus, o Messias, um libertador, um general de guerra. E Jesus chegou naquela cidade, e o primeiro lugar onde Jesus foi onde? No palácio de Herodes, enfrentá-lo? Não. O primeiro lugar que Jesus foi no templo. E chegando lá no templo, a imagem que Jesus achou lá foi degradante. Haviam muitos cambistas no templo, haviam muitos vendedores de animais, havia um comércio terrível dentro do templo.
E Jesus não teve dúvida, pegou um chicote, saiu batendo nas gaiolas, libertando os animais, virando as mesas dos cambistas, foi moeda para todo lado, e foi um rebuliço ali. E Jesus, ele fez uma limpeza naquele templo, com a ira santa, ele fez uma limpeza naquele templo. Algumas pessoas argumentam que a raiva de Jesus era que as pessoas estavam vendendo ali dentro do templo, né? Mas a indignação de Jesus foi além disso. É que aquelas pessoas estavam desvirtuando a verdadeira adoração daquele povo a Deus. O que era que aquelas pessoas faziam ali? Aqueles cambistas, eles trocavam a moeda de quem vinha de longe, vinha com um tipo de moeda, e eles precisavam ofertar no templo como sacrifício, como adoração, eles trocavam pela moeda de Jerusalém ali. Então, os cambistas, eles colocavam juros altíssimos para trocar essa moeda. Eles desvalorizavam a moeda estrangeira e supervalorizavam a moeda local. Então, eles saíam ganhando muito e o dinheiro daquele povo passava a valer muito pouco. Então, a oferta daquele povo seria bem menor do que a que eles dariam inicialmente, porque a maior parte ficava já com o cambista. Aqueles animais também, havia pombas, havia bodes, carneiros, ovelhas, que eram vendidas. As pessoas viajavam de longe, então ficava difícil trazer os animais para serem sacrificados, para serem ofertados em adoração a Deus. Então o que acontece? Aqueles homens, eles tinham os animais ali para vender, já para serem sacrificados. E o que é que eles faziam? Eles colocavam animais impuros, animais com defeituosos, animais impróprios para o sacrifício. Então as pessoas compravam aqueles animais e ofertavam ao Senhor um sacrifício indigno, segundo a lei de Moisés. Então aquelas pessoas estavam roubando a adoração daquele povo. E essa foi a indignação de Jesus. E amados, nós temos que nos preocupar, porque corremos o sério risco de fazermos isso, de desvirtuarmos a adoração do povo. Se nós não entendermos o que é realmente adorar a Deus e o que é realmente o Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos estar ensinando uma religiosidade que parece ser santa para o povo, que parece suprir as necessidades dele, mas nós estaremos afastando esse povo de Deus. Estaremos nos tornando eles indignos diante de Deus. E estaremos enchendo nossas igrejas de pessoas mergulhadas no engano. Então é nossa responsabilidade como igreja, como sacerdotes do Senhor, estabelecer a verdadeira adoração no templo de Deus, que é o quê? São essas paredes. Quando eu falo em templo, esqueça essa ideia de parede. É você. O templo é você. Então, a limpeza de Deus começa na sua vida. A restauração da adoração começa na minha vida e na sua vida. O primeiro lugar que Jesus entrou em Jerusalém foi o templo. O primeiro lugar que ele vai vir é na sua vida. Antes de restaurar a sua casa, antes de restaurar essa cidade, antes de restaurar esse país, Jesus, ele quer restaurar a sua vida e a minha vida. E qual é o nosso papel que tem sido como igreja? Nós temos sido verdadeiros adoradores, que temos inspirado os outros a adorar Jesus, ou nós temos desvirtuado as pessoas como esses cambistas e esses mercadores no templo? Temos vendido um evangelho falso e enganoso para as pessoas. Jesus, ele procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai, Espírito e em verdade. Sacerdotes adoradores, sacerdotes que se levantem pela manhã, ofereçam sacrifícios de adoração a Deus. E ao final da tarde também ofereçam sacrifícios de adoração a Deus. Quer dizer, que ao levantar e ao deitar, ofereçam sacrifícios de adoração a Deus. E muitas vezes a nossa adoração é sacrificial, porque nós precisamos abrir mão de coisas que nos agradam, que gostamos, que fazemos, nos faz bem, e muitas vezes essa adoração é sacrifício. Amém, amados? E nós somos chamados como sacerdotes para sacrificar em adoração. Então essa é a segunda função do sacerdote. A primeira, carregar a arca. A segunda, adorar. A terceira função é intercessor.
O sacerdote é um elo entre o homem e Deus. É diferente do profeta. O profeta, ele faz a conexão entre Deus e o homem. O intercessor, ele liga a terra ao céu. Amém? E ainda que exista um ministério específico de intercessão, todos os crentes devem interceder. É notório que existem pessoas com chamado para intercessão. Existem pessoas que têm esse ministério, que têm esse encargo, que têm esse peso. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir orar como aquela pessoa ora. Você não vai conseguir orar o tanto que aquela pessoa ora. Existem pessoas que têm esse chamado específico para intercessão, para interceder, para queimar incenso diante de Deus. Mas, no entanto, todo crente em Cristo Jesus, como sacerdote do Senhor, tem a função de interceder. Tem que ter a vida de oração. Amém, amados? Então, o que é que o intercedor faz? Ele faz acontecer na terra a partir do céu. Deus nunca fez nada na terra a partir da terra. Ele faz a partir do céu. Amém? Quando Deus criou o mundo, Ele enviou a palavra do céu. Diz, haja luz e houve luz. Haja água, houve água. E Ele criou os animais e Ele fez tudo do céu. Tudo tem sua origem no céu. Tudo que acontecer nessa terra, queridos, precisa ser gerado em oração primeiro. A oração sacerdotal de Jesus é: faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Primeiro ela tem que ser feita no céu, para depois ser feita aqui na terra. Primeiro a vontade de Deus, ela é gerada no céu e ela é manifesta na terra através da nossa obediência e da nossa intercessão, da nossa oração. Amém, amados? Então, qualquer coisa que você quer que seja ligado na terra, tem que ser ligado no céu primeiro, como diz Mateus 16, 19. Jesus falando para João em Apocalipse, que ele mostrou a revelação do que aconteceria nos últimos dias, diz a palavra em Apocalipse 4:1. Olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Primeiro aconteceu no céu, para depois acontecer na terra. Toda a revelação de Deus, ela existe já no céu, para poder trazer para a terra. Então, amados, a Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos em Deus. Então a sua vida, a sua história já foi escrita no céu antes de acontecer aqui na terra. O que é que você vai fazer? Orar a Deus, pedindo direção de Deus, pedindo misericórdia de Deus, para que você possa entender a vontade de Deus e viver aqui na terra a vida sua que já foi escrita no céu. Amém? E isso não quer dizer nada com predestinação. Predestinação é se você não tivesse outra opção, mas você tem a opção de viver a sua própria vida aqui, de fazer suas próprias escolhas. No entanto, Deus não se responsabilizará. Ele só se responsabiliza quando ele está no negócio. Então, se você assume a vontade de Deus na sua vida, você está vivendo aquilo que foi escrito no céu sobre você. Amém, amados? E o sacerdote intercessor, ele tem essa função de trazer a realidade do céu para a terra. Qual é a realidade do céu? É de divórcio? Não. É de casamentos harmonizados pela graça do Senhor Jesus. De filhos contra os pais, pais contra filhos? Essa é a realidade do céu? Não. É de filhos e pais que sejam convertidos no coração do outro. Qual é a realidade do céu? É que você passe fome e vive uma vida miserável? Não. É que você tenha todo o suprimento necessário daquilo que você precisa para viver. Qual é a realidade do céu? Que você tenha um câncer ou que você tenha uma doença degenerativa? Não. É que você viva saudavelmente para estabelecer a glória de Deus. Então, qual é a nossa função? É trazer essa vontade de Deus que é feita no céu, aqui na terra. E quantos por cento da vontade de Deus é feita no céu? Quantos por cento você acha que a vontade de Deus é feita no céu?
100%. Então é assim que ela tem que ser feita na terra. 100% na minha vida e na sua vida. E isso nós só podemos gerar se for através da oração. Porque é na oração que o intercessor descobre aquilo que está no coração do Pai. É quando Deus revela aos seus sacerdotes, aos seus filhos, aquilo que está no seu coração, os planos do seu coração. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele procurou seu amigo Abraão, o grande intercessor Abraão, porque ele disse: acaso ocultarei o que estou para fazer do meu servo Abraão? Coisa linda, né? E Deus chamou Abraão e disse: meu amigo, vem aqui, eu quero compartilhar algo com você. Quem aqui tem um grande amigo que você pode compartilhar os seus segredos e os seus planos para ele? Quando você tem uma ideia, tem um projeto para fazer e fica empolgado, a primeira pessoa que você vai procurar é esse amigo seu. Não é verdade? Assim vejo o coração de Deus ali com Abraão. Se eu vou destruir a terra, meu coração está pesado e eu preciso compartilhar isso com meu amigo Abraão. E o que se segue em seguida é a intercessão de Abraão. Abraão disse: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir por causa de 50? Ele disse: não. Por amor de 50, não. Se tiver 45, por amor dos 45 eu não destruo. Se tiver 40, Senhor, não destruo. Aí Abraão vai pechinchando, né? Abraão era judeu, né? O judeu sabe fazer pechincha. E aí, quando chegou em 10, Abraão disse: pronto, Ló, a mulher, as duas filhas, os dois genros, já são 6. Não é possível que não tenha mais 4 pessoas justas em Sodoma. Não tinha. Não tinha nem sequer toda a família de Ló. Ló foi para Sodoma e não conseguiu adorar a Deus a ponto de impactar a vida daqueles pecadores. Pelo contrário, ele perdeu a sua mulher e as suas filhas para aquela cultura pagã. Exatamente. E aquilo que você não mata, acaba matando você. Aquilo que é gerado na carne, se você não matar a sua carne vai acabar lhe matando. Lembra qual foi o pecado de Saul? Deus disse: derrote o rei amalequita e mate a todos os amalequitas. Aniquile a todos. E Saul poupou o rei amalequita. E quando Samuel chegou, disse: por que poupaste o rei? E ele disse: não, é porque ele foi os meus soldados, eles vieram para mostrar ele como oferta ao Senhor e tal. E o fato é que Saul poupou os amalequitas. E lá no final do livro de 2 Samuel, conta a história da morte de Saul. Adivinha quem matou Saul? Os amalequitas. Os amalequitas são descendentes de Caim, da carne. São descendentes de Esaú, da carne, daquele que vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, o filho da promessa. Se você não matar a sua carne, ela vai lhe matar. Se você não destruir o seu pecado, ele vai lhe destruir. Essa é a grande verdade. Por isso nós precisamos ter o coração de intercessores para clamar todos os dias, para descobrirmos o que está no coração de Deus, o que é que afeta o coração de Deus, o que é que atinge a santidade de Deus. Porque você só sabe o que Deus pensa se você falar com Ele e ouvir a sua voz. Amém, amados? Mas a questão é que nós somos crentes, muitas vezes nós somos crentes profissionais. Nós pagamos o salário do pastor, para o pastor dizer o que Deus pensa ao meu respeito. Porque não temos tempo a perder com Deus. Não queremos assumir a nossa função sacerdotal de sermos intercessores e de gastarmos tempos em adoração e intercessão diante de Deus. O que Deus dá, sempre dá nas regiões celestes. Efésios 1:3 diz:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você precisa em Deus já foi te dado. Você não precisa mais fazer campanha, né? Você já foi eleito. Você não precisa fazer campanha. Crente que faz campanha é porque não entendeu ainda a graça de Jesus sobre a sua vida. É porque não entendeu ainda que foi escolhido para viver a vida de Deus. E quando você vive a vida de Deus, as bênçãos do Senhor já estão inseridas no pacote. Se você está no propósito de Deus, o propósito de Deus já é abençoado. Você não precisa estar correndo atrás de bênção. Você não precisa estar pedindo bênção. As bênçãos vão te encontrar pelo caminho. Elas vão vir ao teu encontro, naturalmente, no tempo certo de Deus, da maneira certa. Mas para que você viva esse propósito de Deus, você precisa buscar nas regiões celestiais a vontade de Deus. E é nas regiões celestiais que estão as bênçãos de Deus. E muitas vezes nós queremos vencer as nossas guerras e conquistar as nossas coisas aqui na esfera natural. Quando aquilo que nos está reservado em Deus está nos lugares celestiais, está no mundo espiritual. Então você não vence, não é com argumentos, não é com a força do seu braço, não é com o seu empenho pessoal. Você vence as suas guerras e as suas batalhas é de joelhos no chão, com a cara no pó, clamando e intercedendo a Deus, amados. Pare de esfregar a Bíblia na cara do seu marido e pare, fique quieta. Entre no seu quarto de guerra, dobre os seus joelhos, clame a Deus. Pare de falar de Deus para ele, fale um pouco dele para Deus. E Deus vai responder você. Amém, amados? Pare de querer fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não conseguir convencer ninguém, você não vai conseguir convencer. Ninguém convence, senão o Espírito Santo de Deus. Amém? E a obra de Deus, ela é gerada na oração. Em Mateus 24, Jesus diz que a criação, ela geme, como sentindo dores de parto. E em Romanos 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nada pode ser gerado no seu espírito sem que você sinta dores de parto. Eu nunca senti dores de parto, nunca vou sentir, graças a Deus. Mas as mulheres que já sentiram devem imaginar que dor é essa. Eu já senti, o mais perto que eu senti foi um cálculo renal, uma dor de cálculo renal, que dizem que é muito parecido, né? Mas Deus sabe o que é que faz, porque o homem é muito mole para a dor, né? As mulheres são mais resistentes à dor. O homem machuca a cabeça do dedo, passa 2 dias de cama com febre, né? A mulher é mais valente quando a questão é dor. Mas, amados, se você quiser gerar alguma coisa nessa terra, você precisa gerar em espírito primeiro. Você precisa gerar em oração. E é necessário sentir as dores de parto para que você gere em oração. Jesus, ele primeiro venceu no Getsemane, depois ele venceu na cruz. Jesus, ele gerou a nossa salvação ali no Getsemane. A palavra de Deus diz que a agonia dele foi tanta que ele suou gotas de sangue. E a medicina diz que isso é possível. Diz que no momento de extrema ansiedade ou estresse ou angústia, os nossos vasos sanguíneos podem se dilatar e podem sair sangue pelos nossos poros, misturado com o suor. Foi isso que aconteceu com Jesus ali. Tamanha era a angústia dele. Jesus estava passando por dores de parto ali. Enquanto os discípulos que ele havia levado estavam fazendo o quê? Dormindo.
Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento terrível na nossa nação. É momento de gerar no espírito, é momento de colocar o chão no pó, é momento de suar sangue, intercedendo pelo nosso país. Mas muitas vezes nós estamos como os discípulos dormindo, e Jesus chega lá e diz: nenhuma hora podes vigiar comigo. A grande questão é que nós oramos e clamamos e esperneamos e chorando quando o calo aperta em nós. Não foi assim com os discípulos no barco? Era o contrário. Jesus estava dormindo no meio da tempestade e os discípulos estavam apavorados, dizendo: Jesus, não te incomodas que pereçamos, acorda. E Jesus estava dormindo, estava tranquilo. Ele sabia que não era a hora dele, ele sabia que não iria morrer afogado. Não era o propósito de Deus. E Jesus olhou e mandou que a tempestade e o mar se acalmasse e disse: homens de pequena fé. Quando é as nossas coisas que estão em jogo, amados, nós oramos, nós nos esperneamos, nós clamamos, nós participamos de reunião de oração, de vigília, pela madrugada, seja o que for, subimos um monte. Mas é quando as coisas são concernentes ao reino de Deus, quando é algo mais subjetivo, como a nossa nação está precisando hoje, a verdade é que não estamos dispostos a pagar o preço. Como igreja do Senhor, nós precisamos ser sacerdotes intercessores, que se coloquem na brecha, que façam um elo entre o homem e Deus, que conecte a terra ao céu. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte, texto bem conhecido, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A nossa terra será sarada quando a igreja assumir o seu papel sacerdotal. A condição do sacerdote revela a condição da terra, ou vice-versa. A condição da terra revela a condição do sacerdócio. Jesus, assim que entrou em Jerusalém, ele foi lá no templo e ele viu como estava a condição do sacerdócio. Estava totalmente corrompida, estava totalmente vendida. E ele entendeu então qual era a situação daquela cidade de Jerusalém. Tanto é que ele sobe para o monte e ele começa a olhar para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chora, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes enviei os meus profetas e quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. E Jesus chora porque ele vê aquela cidade sendo destruída. 70 anos depois, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. O templo foi saqueado, foi profanado, sacrificaram um porco no altar e foi totalmente devastada aquela cidade. Jesus com certeza estava vendo esse fim de Jerusalém. A nossa nação será restaurada quando nós assumirmos o nosso sacerdócio como igreja. A Bíblia diz que o mundo geme, o Espírito Santo geme, e a igreja quer festinha, a igreja quer entretenimento, a igreja quer eventos, a igreja quer coisas que façam cosquinha nos seus ouvidos, que a façam se sentir bem, que concorram com o seu conforto e com o seu luxo. Quando nós precisamos assumir a nossa função como sacerdotes de Deus e assumirmos que precisamos sacrificar
em adoração e intercessão. Lá em Apocalipse, João vê os 24 anciões se prostrando com taças, e essas taças ele diz que são as orações dos santos aqui na terra. Como está o seu cálice? Está transbordando ou está vazio? Os sacerdotes, eles entravam no templo pela manhã e à tarde com incensos, e eles balançavam o incenso para encher o santo dos santos de fumaça, com aquela fumaça. E o sumo sacerdote, antes de entrar na presença de Deus, ele colocava o braço para dentro da cortina e ele balançava o incensário. E somente quando o Santo dos Santos estava completamente coberto de fumaça e não se podia mais ver a carne dele, então ele entrava nos Santos dos Santos. Nós precisamos impregnar a presença de Deus na nossa vida através de oração, através do incenso, da adoração e da intercessão, queridos. Temos que esconder a nossa carne pela adoração, através do sacrifício da adoração e da intercessão. Esse é o nosso ofício como sacerdotes. Somos chamados a ser sacerdotes do Senhor nessa geração, e fazemos diferença. Carregarmos a arca da aliança sobre os ombros, levando a presença de Deus onde estivermos. Sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E sermos intercessores que se coloquem na brecha e façam a diferença para que Ele venha e sare a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém, amados? Chegou o tempo de pararmos de brincar de igreja. O Senhor tem trazido palavras sérias para nós, direções muito sérias. E nós somos responsáveis pela revelação que recebemos. Você é responsável, você é cativo do conhecimento que você recebe. Se você entra numa rua pela contramão e não tem sinalização nenhuma ali, e um guarda te parar, você pode até contestar, pode argumentar, pode até entrar na justiça para anular aquela multa, porque não havia indicação nenhuma de que aquela rua era contramão. Mas se existe uma placa sinalizando que aquela direção é errada, e você insiste em ir por ela, você é réu do seu conhecimento. Você foi informado, você viu a placa, e mesmo assim você decidiu ir pela contramão. Não dá mais para ir pela contramão, querido. Jesus tem nos mostrado o caminho certo, e cabe a nós escolhermos esse caminho. Chegou o tempo de deixarmos de andar com Jesus e andarmos nele. Muitas pessoas andavam com Jesus. Andar com Jesus é participar dos seus milagres, da multiplicação dos pães, da cura dos enfermos, da ressurreição dos mortos. Andar com Jesus é muito fácil. Mas quando Jesus começou a dizer: vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, isso quer dizer, eu preciso fazer parte da vida de vocês, vocês precisam abrir mão da própria vida de vocês e viver a minha vida. A multidão começou a ir embora e disseram: é muito duro esse discurso, quem o poderá suportar? E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês também não vão embora? E Pedro saiu com aquela pérola e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e só há uma escolha. Você é responsável por tudo aquilo que você tem recebido, como conhecimento, como luz, como revelação nesses dias. E você não pode mais continuar vivendo a vida que você vivia. Você é chamado a assumir um compromisso maior com Deus, em nome de Jesus. E você não pode mais continuar vivendo a vida que você vivia. Você é chamado a assumir um compromisso maior com Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.